Olá, empresários, tudo bem? Hoje é uma satisfação estar aqui no Polo da Vigo, está assumindo essa mesa, Polo Vigo, e fazendo parte desse podcast. Estou aqui com dois empresários, Marcos e o Osto, são associados e diretores da Rede Paraíba de Supermercado, uma associação que já é cliente da Comark há 15 anos. E eu queria, Marcos, ouvir de você a satisfação de estar aqui fazendo parte desse encontro. Primeiro, agradecer pela sua presença. Fala um pouquinho sobre Marcos, depois conta um pouco da sua história na Rede Paraíba. Augusto, eu que fico satisfeito demais pelo convite. E de antemão, eu e o Osto já veio aqui, a gente aceitou. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, com a Comarketing. Não de hoje, mas já de muitos anos. E, rapaz, eu sou lá de Itapororoca. Sou hoje atual presidente da Rede Paraíba Supermercados. E o Osto está aqui comigo também, faz parte da diretoria. Sou supermercadista, tenho outras atividades e quero dizer que, rapaz, que é uma satisfação imensa estar aqui presente com vocês e fazendo parte desse podcast aqui em Caicó. Falar primeiro de quê? Da Rede Paraíba Supermercado. A Rede Paraíba Supermercados é uma rede hoje muito bem colocada dentro do nosso estado, onde a gente tem 34 lojas no segmento. Temos também o nosso centro de distribuição, onde atende todas as nossas lojas, onde a gente faz 65% da nossa logística faz pelos associados, associado quem assume, e 35% a Rede Paraíba assume hoje a nossa logística. E dizer que foi um crescimento muito gigantesco depois de 4 anos para cá que a gente montou o nosso centro de distribuição e a gente tem crescido muito e tem sido muito bom para a Rede Paraíba e para os associados. Pronto, Marcos. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre o centro de distribuição, né? Hoje a gente sabe que o centro de distribuição é uma realidade para o segmento de associativismo. A maioria das associações que trabalham tem como diferencial, ele chega a representar 20%, 25% do poder de compra dessa associação. Agora eu queria ouvir um pouquinho de Washington, né? O Washington também foi presidente da Rede Paraíba, é diretor de marketing hoje da Rede Paraíba, também supermercadista. Washington, fala um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória e como é que a Rede Paraíba vem gerando diferenciais dentro do seu negócio. Augusto, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer aqui ao pessoal aqui pela recepção, né? O Cleiton, que Cleiton da Vigo, né? Recebeu a gente tão bem aqui. Muito obrigado. Bem, faz 12 anos que eu estou na Rede Paraíba, né? Cheguei na Rede Paraíba com uma loja muito pequenininha, mas eu tinha muita vontade, assim como o Marco. O Marco ele é um pouquinho mais velho do que eu, tem 6 meses mais do que eu na rede. Mas a gente tinha muita vontade de melhorar os processos dentro do supermercado. O supermercado vinha apesar de ser muito pequenininho, mas ele já vinha crescendo em faturamento e tal, começando a contratar mais funcionários, começando outros processos, açougue, essas coisas assim. E aquilo, de certa forma, veio deixando a gente um pouco aflito, porque a gente não tinha muito conhecimento, né, daquele trabalho que estava se iniciando ali. Então, foi um dos motivos que eu procurei a Rede Paraíba na época. Eu saí procurando algumas redes, mas foi na Rede Paraíba que eu me identifiquei mais, achei a proposta de negócio mais interessante e se encaixava mais com o meu negócio. Meu supermercado Vida Nova, na cidade de Belém, aqui vizinho ali a Guarabira, a 23 km de Guarabira, a 100 km de João Pessoa. E ele já vai completando esse ano 20 anos de supermercado. Dos 20 anos, 12 anos eu estou na rede. Paraíba. Né? A Rede Paraíba. Então, assim, depois da rede, assim, buscando essas informações, buscando esse conhecimento, a gente deslumbrou, né, Marco? Gosto. Eu lembro muito bem, quando a gente estava entrando na rede, a gente ficava pesquisando um com o outro. O Gosto, Marcos, o que é rede? A gente tinha aquele receio, aquele medo de... Que era tão bom que a gente achava que era... Que era uma propaganda enganosa. Mas, assim, quando a gente realmente entendeu como a metodologia funcionava, hoje a gente tem outra visão do negócio. Hoje a gente pode dizer que é empresário mesmo. A gente consegue fazer uma gestão muito voltada depois da Rede Paraíba. Por quê? Porque eu conheci o Osto me conheceu, a gente conseguiu levantar o mercado. Hoje a gente consegue trazer outras realidades depois que a gente entrou, 2012, 2013, 2015, o Osto já fui presidente a primeira vez. 2014, 2015. 2014, 2015. Foi. Eu já fui vice de Osto em 2015. Foi. 2016 fiz a gestão, já fui presidente em 2016, 2017. Então, assim, daí para frente, a gente conseguiu
fazer muita coisa. Inclusive, surgir grandes negócios de pessoas que nunca acreditaram que ia dar certo. Isso. A Rede Paraíba, eu tenho autoridade em falar da Rede Paraíba porque nós iniciamos o trabalho com vocês em 2010. A Rede Paraíba foi um dos primeiros clientes da comarca. Em 2010 não era nem Rede Paraíba ainda. Não, exatamente. Então você tem mais tempo de Rede Paraíba do que eu. E eu também, viu? E eu lembro quando o Otto chegou lá para falar com a gente sobre a entrada dele na rede. Eu lembro quando a gente foi fazer a prospecção da sua loja, né? Mas para o empresário que está nos ouvindo agora e que tem dificuldade de entender o que é uma rede de loja, uma rede de supermercado, a Rede Paraíba é uma associação com base no associativismo, onde ele tem um estatuto que rege todo o modelo de negócio e é formado por uma diretoria, associados, onde ele tem, principalmente na compra em conjunto, na troca de experiência, na capacidade de qualificação dos empresários, dos colaboradores, dos processos, geram diferenciais para pequenos e médios negócios, que faz com que vocês se tornem mais competitivos e tenham ferramentas para brigar com o grande varejo, que muitas vezes está chegando agora no nosso interior, né, grandes marcas. E eu acho que as associações, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, vamos falar aqui do Nordeste, elas entregaram muito mais do que elas prometeram, né? Porque há 15, 20 anos atrás nós falávamos que as associações estavam ali para dar competitividade e sobrevivência do pequeno e médio negócio. E a gente vê, por exemplo, uma Rede Paraíba, vocês não sobreviveram, vocês cresceram. Hoje a Rede Paraíba, pessoal, para vocês terem uma ideia, tem um faturamento anual superior a 500 a meio bilhão, né? Isso. Quer dizer, 500 milhões de faturamento para lojas de supermercados que estão ali no agreste da Paraíba. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, Marcos, depois eu vou pedir o Osto, aonde foi essa virada de chave? Porque nós tivemos aquele momento dos sócios fundadores, que foram muito importantes para a formação. Foram eles que desbravaram todo tiveram a coragem, né? Tiveram a coragem de implantar. Mas vocês chegaram, os novos associados, com mentalidade nova, e sentiram todo o desafio que tinha pela frente. E onde foi essa virada de chave? Porque muitas vezes a gente tem alguma associação nesse momento que está travada nesse momento. Eu preciso virar a chave, né? Vocês já estão falando do centro de distribuição, que foi um segundo momento. Mas qual foi a virada de chave? Falar para vocês empresários agora, para vocês que são de rede, que precisam dar uma virada de chave no negócio. A nossa virada de chave ali, eu lembro bem, foi quando a gente tinha 17 associados, que a gente deu um passo atrás, reestruturando o grupo. A gente afastou as lojas que não tinham perfil de permanecer na rede e ficamos com 13 lojas. Com essas 13 lojas, a gente começou a fazer um trabalho de associativismo, um trabalho voltado para o empreendedorismo mesmo, e a gente chegou a 34 lojas. Com 23. E o Osto foi... Com 23 empresários. Com 23 empresários, onde a gente fechou o grupo, disse, não, a gente vai abrir mais lojas com o mesmo empresário, porque é mais fácil tratar com 23 pessoas do que tratar com 50. A gente tem mais dificuldade. Tem associados nossos que tem 7 supermercados. Tem aquele ainda que só tem um. Mas assim, a nossa virada de chave, eu lembro muito bem, o Osh pode até me ajudar na nossa conversa, foi quando a gente deu um passo atrás e a gente conseguiu afastar aqueles que não tinham perfil de rede para começar a realmente entender como funcionava o negócio. Então, eu acho que pode falar com propriedade que ele, na época, era o presidente que teve a coragem e fez esse trabalho, que muitas vezes é o cortar na carne que a gente fala, né, eu acho, mas que é necessário. Pode ficar à vontade, Osh. Bem, em 2015, eu peguei a rede em 2014, né? Eu fui para a rede com aquele objetivo de melhorar meu negócio, né? De organizar melhor meu negócio. Quando eu cheguei na rede, Marco, eu encontrei um cenário ainda pior do que o meu. Eu achei uma coisa mais desorganizada ainda, entendeu? Exatamente. Foi. O que me levou para a Rede Paraíba na época, eu lembro, foi o curso de administração que eu estava cursando na época, né? Que eu tinha uma cadeira que eu me apaixonei por ela, que era cooperativismo. Eu achei muito interessante aquilo, os empresários se juntar para formar um grupo e daquele momento em diante fazer tudo junto, né? Eu achava aquilo ali meio que impossível acontecer. O cenário que a gente vivia naquele momento, que eu me deparava, era que na minha cidade, muitos empresários deixaram de falar comigo, depois que eu botei supermercado, né? Supermercadista da cidade, depois que eu montei o meu,
virou inimigo. Então, assim, isso era o que eu deslumbrava, né, na minha vida naquele momento. Então, o livro, a universidade, os professores me diziam, não, que existe os empresários cooperando mutuamente para crescer junto. Eu digo, eu quero conhecer isso de perto, né, porque é um sonho assim, se realmente, se isso for verdade, vai ser uma coisa muito boa. Fui para lá, para a rede, e quando eu cheguei na rede, realmente era verdade, o pessoal cooperava bastante, só que tinha uns que cooperavam para o lado positivo, para o lado de organizar, de crescer, de ser fiel aos acordos que a rede fazia. Os processos, né? Os processos. O modelo de negócio. E tinha pessoas que estavam ali só colhendo as vantagens do negócio, só o lado bom do negócio, né? Um pouco comprometido, a gestão na loja muito confusa. A gente tinha receio de fiscalizações de órgãos, não só fiscal, não só do Sim. fisco, mas de outros órgãos, por conta das situações que a gente se deparava. Então a gente chegou, na época eu era o presidente e Marco era o vice, né? Com outros diretores que tinha da época. E a gente chegou e disse assim, não, vamos ter que chegar para eles e dizer, ou vocês entram nessa linha aqui de pensamento, ou vocês sigam. Vocês, na verdade, eu acho, definiram um modelo de empresas que a gente deveria seguir para fazer parte da associação. Porque né? depois, Augusto, que a gente entra nesse negócio de rede, a gente viaja muito. A gente vai muito para... O Sebrae, por exemplo, ele abre uma vasta programação, sobretudo naquela época, Sim. que a gente não tinha conhecimento. Né? A gente começa a ter conhecimento do jeito certo de fazer as coisas. Então, você vai para Fortaleza, você vai para, como a gente foi, várias vezes para São Paulo, né? Minas Gerais, a gente foi para Belo Horizonte, BH, Fortaleza, né? Rio Grande do Sul. Então, a gente vai para esses treinamentos. E você vai lá, escuta tudo como tem que ser feito. Escuta o que outras redes fizeram. Inclusive, o Rio Grande do Sul é o berço, né? É. O berço do associativismo, cooperativismo no Brasil. Isso. Por questão dele ter muito descendente europeu, aquele negócio todo, né? Isso, exatamente. Então, isso é na cultura deles lá. Então, a gente vê que tem que ser feito, o jeito certo. E a gente fazer tudo diferente e achar que vai ter o mesmo resultado, a gente viu que não era o caminho, né? Mas é muita coragem, eu acho, para você chegar e muitas vezes sócios que eram fundadores, mas que vocês observavam que não tinham os traços de seguir dentro do associativismo, dentro do modelo de negócio. Você tem que pegar o regimento interno da associação, que não é você que tira, é o regimento que diz qual é o modelo. Estava lá já. Exatamente, e você aplicar, né? Hoje, a maior dificuldade da maioria das associações, pessoal, é você ter a capacidade de aplicar o que está muito claro no estatuto e no regimento interno. Augusto, imagina tu chegar há 10 anos atrás dentro de uma associação e dizer todas as lojas vai ter que ser lucro real. Que naquela época o maior porte era o Simples Nacional. Isso foi uma reviravolta muito grande dentro do negócio. E a gente disse, não, para ser Rede Paraíba, vamos unificar o sistema no futuro e o primeiro passo é ser lucro real. Assim, foi uma dificuldade muito grande, foi uma rejeição enorme, mas a gente segurou a decisão e foi daí que a gente tornou o que a Rede Paraíba é hoje dentro do Estado. Isso, eu diria, sim, ó, pode complementar. E assim, aproveitando esse gancho aqui, a gente tem que lembrar que o que a gente conseguiu avançar naquele tempo foi com a ajuda de alguns associados fundadores. E aqui a gente tem que falar em Dona Maria Pereira. Sim. Né? Sim. Por quê? Porque Dona Maria, quando ela entendeu que eu, Marcos e outros colegas, não é só eu e ele não, teve outros amigos, colegas que embarcaram nessa visão. E ela embarcou. Ela disse, vocês estão certos. Vocês estão certíssimos, então eu estou com vocês. Quando ela disse isso, então assim, ela é conhecida... Ela é fundadora, né? Ela é conhecida como mãe da Rede Paraíba, né? Infelizmente, que Deus o tenha. Dia 16, ela vai fazer um ano que ela faleceu, né? Que nos deixou, infelizmente, precocemente, né? Tinha muito ainda para contribuir, não só para a Rede Paraíba, mas como a economia de Guarabira como um todo, né? Sim. Porque ela ajudou bastante. Então, assim, deixou o legado, né? E nos ajudou muito naquele momento. Ela chegou para mim, para Marco, e disse assim, ó, vocês são 2 meninos que têm idade de ser meus filhos, mas eu vou com vocês aí nesse caminho e eu acho que a gente vai acertar. Então, o fato naquele momento de Dona Maria ter dado o aval, né, e acreditado nessas implementações, nas mudanças que tinham que ser feitas no grupo, foi primordial para que a gente conseguisse ter o resultado de hoje. Então, pessoal, para
para você, empresário, que faz parte de uma associação e hoje sente a dificuldade de implementar mudanças, de modificar o resultado, aí o Austin e o Marcos foram bem claros, né? Se mantiver do mesmo jeito, você vai ter o mesmo resultado. E não é nada de outro mundo, é você colocar em prática aquilo que o seu estatuto, seu regimento interno já diz. Quer dizer, você trabalhar o modelo da essência do associativismo, onde todos têm que gerar resultados e também todos têm que ter benefícios que sejam trabalhados de maneira muito clara entre os associados. Isso aí eu acho que foi a primeira grande mudança de chave da Rede Paraíba. Depois nós tivemos um segundo momento, que foi exatamente a entrada de novos lojas, porque vocês deram uma consistência ao grupo, vocês definiram a regra de maneira muito clara, muito objetiva, e a partir daí vocês puderam abrir para a entrada de novos empresários, porque eles já vinham dentro de um modelo de negócio que estava muito bem definido. E a gente chega a um segundo momento, terceiro momento talvez, que é o centro de distribuição, né? Falando ainda um pouco sobre esse momento de entrada de novos sócios, à vontade, eu queria só lembrar que não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Hoje, você chegar a bater na porta de um empresário do segmento de supermercado, dizendo que é da Rede Paraíba, se você for fardado, você não precisa nem falar. Que você vai ser recebido com cappuccino, água com gás. Assessoria de imprensa, né? Assessoria de imprensa, né? Fazendo foto, filmando. Mas essa realidade aqui... não existia, não era né, assim, há 10 anos atrás. Teve gente que se escondeu, teve gente que não queria... Teve gente que falou pra mim assim, é uma rede furada. São pequenos. São pequenos, isso não vai dar em nada. Tá entendendo? Desista disso. Homem, se tu ficar só é melhor que tu pega aqueles retornos de verba e coloca no teu bolso, não coloca no bolso da associação. Entendeu? Então, assim, tem muitas coisas nesse negócio, né? Teve gente que você apostou, né, Marco? A gente apostou em alguns colegas que a gente acreditava que o cara ia dar um show no negócio. Infelizmente, ele se perdeu também. E a gente teve que pagar a conta, né? Isso. Então, assim, foi todo esse momento de reconstrução do grupo, né? Mas aí eu quero deixar bem claro, pessoal, a coragem de fazer as mudanças, né? A coragem de chegar e entender, poxa, nesse modelo de negócio aqui a gente não vai conseguir avançar. Nós temos que deixar nossas regras claras, traçar nossos objetivos e fazer as mudanças que têm que ser feitas e direcionar isso para o nosso grupo. Então, assim, eu acho que vocês fizeram isso de uma maneira muito sábia, muito limpa, muito transparente. E uma das coisas, eu acho que você falou, a dificuldade, realmente, hoje a gente vê a Rede Paraíba, uma associação com 34 supermercados, é um número muito forte, que onde você chega, você é reconhecido pelo trabalho, pela marca. Mas eu também, por exemplo, quando cheguei, eu acho que no terceiro mês ou quarto mês, prestando serviço à Rede Paraíba, e tinha lá uma recepcionista, era a única funcionária que a Rede tinha. Aí eu, com minha empresa muito jovem, a Rede Paraíba, do meu primeiro cliente, aí ela olhou e disse, isso aqui não tem jeito não. Eu disse, então eu tô lascado. Porque esse meu primeiro cliente, a menina que trabalha na recepção, disse que não tem jeito, como é para onde é que eu vou? E hoje a gente vê o resultado da Rede Paraíba, um resultado que foi conquistado a muito planejamento, muitos recursos. E a gente passa esse momento, né, e vem para o centro de distribuição. Eu vou corrigir só outro momento, assim, que foi muito importante para a gente. A gente começou ali, bem quando foi passar por distribuição, foi tratar os problemas que a gente tinha dentro de casa, dentro da rede, com os associados, porque tinha muitas situações que a gente precisava ainda resolver, para primeiro abrir grupo, para trazer novos associados. Quando a gente tratou toda essa situação, foi que a gente conseguiu realmente virar a chave. Por quê? Porque cada pessoa tem uma mentalidade. Cada um associado tem um jeito de agir. Mas quando a gente sentou e deixou todos os papéis definidos, como a associação precisava ser, para a gente seguir adiante, tratamos os problemas que tinha com os associados primeiro, os que já tinham sido afastados. A gente tem dois problemas, assim, normalmente em associativismo, em grupo de redes, né? Nós normalmente a gente tem problema com os pequenos e com os grandes, né, Marco? O pequeno por conta da questão, às vezes, de processo, que ele não quer adotar, algum investimento, um sistema de informática, um contador melhor, essas coisas assim, sabe? Já o grande, o cara quando está muito grande numa rede, ele se acha maior do que a rede. Maior do que a entidade. E né? na Rede Paraíba a gente sempre, né? Isso, uma cultura que a Dona Maria nos ajudou a ver, entender, e a gente vem seguindo isso, justamente não existe ninguém maior do que ela.
do que, não tem nenhum associado que consiga ser maior do que ela. E a gente até aconselha, né, Marco? Quando a gente percebe, assim, alguma pessoa, assim, que está... A gente, eu acho, corrige aqui com assim, a gente vendo. Isso é muito bem definido. Quem é superior é a Rede Paraíba. E os associados já sabem isso, que é bem definido, não temos problema com isso, que a gente já deixou já definido. O grande, a gente tem lojas que faturam aí milhões e tem loja que fatura meio milhão. Mas não tem problema nenhum, porque ele já sabe bem definido que quem rige é o nosso regimento, o estatuto, e a Rede Paraíba quem é superior. O superior da história. E esse modelo de negócio ele tem que ser adotado, que sirva exatamente para atender toda essa... Vai atender o grande grupo, que a gente tem um grande grupo, e tem a menor loja. Tem que ser um modelo que atenda todo mundo, porque o associativismo é isso. Pronto. Um dos casos, né, que aconteceu em 2015, que chamou muita atenção de todo mundo, foi que um dos grandes da época, ele tomou a decisão de se afastar da rede, né? Foi. Por quê? Porque ele queria fazer um negócio de uma forma, lembro. né? Um ex-presidente, tal, né? Presidente por 2 vezes. Então ele tomou a decisão dele. Ele disse, não, eu queria fazer assim. Aí a gente disse, mas não pode, o estatuto Ele não queria nem fazer assim, ele fez assim. Ele fez, foi. Ele fez. Tá. E né? A gente chegou, e o Ott era o presidente na época, eu lembro. E disse, inclusive ele tinha feito melhor do que a gente era no momento, assim. Uma fachada. Corta. Uma fachada. Uma fachada em ACM, mas só que ele mudou a cor da rede, ele mudou o layout que era nosso. Que você definiu, né? Foi. Que é bem definido até hoje. A gente simplesmente fez só afastar o cara e nunca mais o cara foi na Rede Paraíba. Isso. E o que eu acho interessante é porque a gente teve esse momento de deixar todas essas regras claras, de passar por todos esses processos. Um momento onde não foi fácil, eu acompanhei de perto o trabalho de vocês. Muitas vezes alguns associados criticavam a maneira que estava sendo colocada, mas hoje a gente sabe quem estava certo, né? A gente consegue ver o resultado futuro. Inclusive alguns, fazendo justiça aqui, né? Fazendo justiça a tempo ainda. Assim, a Comark, na sua pessoa, foi também uma das pessoas que nos ajudou bastante nesse sentido, de dar um norte àquele trabalho. Até hoje, até né? hoje, tá? É por isso que você está com a gente até hoje. Dona Maria teve a contribuição dela dia a dia, né? Porque estava ali. Sim. Né? Mas, assim, as ideias assim que você levava para a gente era nesse sentido, né? De ter essa transparência no trabalho, né? Ter esse foco de sempre exaltar o nome da Rede Paraíba, né? Nunca a gente passar por cima disso. E hoje, como Augusto já vivia outras realidades em outros estados, por exemplo, a gente foi juntando as peças e foi muito fundamental para que a gente pudesse chegar num resultado que a gente vive hoje, Augusto. Isso. A Comark foi muito importante. Obrigado, quero agradecer a vocês e dizer o seguinte, a gente disse que a consultoria, ela não é uma receita de bolo, né? Então a gente pega exemplos, casos que estão dando certo e a gente leva para a diretoria dentro do olhar crítico dela vai implementando dentro do que o modelo de negócio para vocês é interessante. Então vocês foram botando os diferenciais da rede dentro daquele modelo que a gente vai passando, mas é algo que eu acho que a gente tem que enaltecer, é exatamente essa coragem de implementar essas mudanças, que um dos problemas que nós tivemos há uns 8 anos atrás, isso era de todas as associações, não foi só na Rede Paraíba, e vocês saíram na frente nessa mudança de chave, era exatamente era esse distanciamento ou essa dificuldade na gestão, porque você tinha lojas faturando 3x e tinha loja faturando meio x. E é difícil você enquadrar todo mundo dentro do único modelo de negócio, porque são demandas diferentes, são realidades diferentes. Uma loja que fatura 3x, ela demanda de situações, de processos. Mas ela, assim, ela tem uma responsabilidade maior, né? Maior, exatamente. E essa loja aqui, ela tem outro modelo de gestão, outro modelo de negócio. Então, vocês tiveram a sabedoria de saber implantar essas regras, essas diretrizes, e não era carta marcada. O que eu quero dizer que não é carta marcada, vocês não faziam mais mudanças que tinham que ser feitas porque fulano era pequeno. Não, rapaz, a regra que serve para esse que fatura meu X, serve para esse que fatura 3X, como você citou o exemplo da época, uma das principais lojas em termos de faturamento, não se adaptava ao modelo de gestão, ao modelo de associativismo, ele teve que sair. E isso foi muito claro, e isso se viu como exemplo para todo mundo, né? Talvez se ali vocês não tivessem tido a coragem de fazer aquela mudança, aí os outros iam dizer, não, mas e por que você não... Eu tenho até uma... te interrompendo aqui. Tem uma frase que a gente diz muito na nossa mesa lá. Na prática, a teoria é outra.
E menino faz o que quer e empresário precisa fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque o que tem que ser feito, tem que ser feito. Às vezes vai doer você tomar uma decisão, vai ter alguém que fica chateado, mas você tem que entender que você não pode prejudicar todo o grupo para favorecer apenas um associado, ou apenas uma loja, ou apenas um grupo que fatura mais ou que fatura menos. Augusto, eu fiquei conhecido na rede por um tempo, né? Muita gente falava que eu era o caçador de talentos. Mas teve outro apelido também que eu sabia que os bastidores, né? O pessoal falava que eu era exterminador de associados. Eu me lembro que teve um associado que quis intimidar você, né? Foi. O Washington, ele grande, chegou Foi. assim perto de você e eu do lado disse, rapaz, se o Washington correr, eu corro junto, sabe? A gente fez uma visita, Marco já era o presidente. Marco já pegou, quando ele foi em 2016 o presidente, ele já pegou uma situação mais pacificada, porque as situações mais difíceis tinham saído já, né? Isso. Aí Marco pegou uma situação lá que a gente tem um carinho muito grande por esse associado. Ele é um dos fundadores da Rede Paraíba, que é seu Abraão, né? Lá de Santa Rita. Vou falar aqui agora porque é um exemplo positivo. Sim. Um exemplo positivo. Chegou os exterminadores, né? Eu, Marco, uma galera lá. A gente levou a associação quase toda para ir na loja de seu Abraão. Seu Abraão, uma loja grande, 600 metros quadrados, num bairro populoso, né? Num coração do bairro. Seu Abraão faturando ali naquela casa de 130 mil, por ali, né? E aí jamais a gente está pensando mais. O seu Abraão comprava uma caixa de um tipo de frango, por exemplo. O cara fazia uma rodeio danado para chegar lá, que ele fica lá nos cantinhos lá do bairro. Fazia uma rodeio danado para chegar. Quando chegar lá, seu Abraão, faltava 5 minutos para fechar, seu Abraão devolvia a caixa de frango. Bem, isso os fornecedores ficam em cima da gente, né? Presidente, né? Sim. Presidente. Aí chegou eu, Marco, a turma danada. Ele levou uma turma danada, porque a gente foi certo de tirar o seu Abraão. A gente foi certo. Vamos chegar lá em seu Abraão. Seu Abraão, não tem jeito não, o senhor tá fora do negócio. Rapaz, seu Abraão, quando a gente falou isso para ele, seu Abraão atendendo a gente, naquele momento, ele estava no caixa e estava no açougue. E atendendo a gente. Olha mesmo. Tá lembrado? Lembro. Abraão não tinha pegado ainda. Ele corria. Não tinha entendido ainda como era que tinha que funcionar o empresário. Rede Paraíba, viu? Rede Paraíba, lá, fachada linda, uma loja linda. Bacana a loja. Loja linda. E ele era o açougueiro naquele momento e o O caixa. caixa. Não, Sobrão, porque você tá no caixa. Não, porque a menina já saiu. Sobrão, contrato mais pessoas. Não dá não. Enfim, hoje deu uma virada essa loja. Depois dessa pressão que ele levou da gente, ou ele mudava ou ele tinha saído mesmo. Mas ele deu uma mudada. Ele envolveu a esposa dele Foi. na gestão do negócio. Deixou ela, deu carta branca para ela. A menina nos ajuda muito hoje, compra bacana, fatura bem. Participa da reunião de diretoria, Participa né? da que eu reunião de vejo. diretoria. Então, assim, virou a chave também. Não Eu- só a Rede Paraíba, mas também o associado. Eu imagino que ele está faturando uns 10 vezes mais do que ele faturava naquele tempo. Eu imagino, assim, eu não estou muito por dentro dos Dos dados, números, não, né? dos números, mas fatura muito bem. pelas compras dele. Para você ter uma ideia, já chegou o ponto, que daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre o atacado, né? Daí já chegou o ponto do caminhão da atacado da gente e só levar uma carga de seu Abraão. Só para ele, um caminhão todinho só para essa loja. Então, assim, veja a mudança, que 10 mil, 8 mil quilos só para uma loja. Então, assim, na reinauguração do seu Abraão, eu lembro, Dona Maria ficou danada com ele da vida, porque ele fez uma inauguração bonita, né? Mudou a loja, fez uma reinauguração. Aí comprou 5 fardos de feijão. Diga aí, Eu lembro olha a dessa mentalidade, né? Mas ele deu uma mudada. Ele confiou na esposa, viu que ela tinha um perfil parecido com o nosso. Não, deixa vocês aí, vocês se entendem. E Hoje ele é um exemplo de gestão na gente. Inclusive, a mulher dele foi presenteada com o projeto Maria Pereira, é o nome dela, que a gente criou também um projeto em homenagem. Um troféu, né? Um troféu em homenagem a Maria Pereira, mulher empreendedora Maria Pereira. Ela recebeu um troféu. Foi a primeira que recebeu. Esse ano, não foi? Foi. Esse ano recebeu um No troféu. Dia Internacional da Mulher. Inclusive, eu encontrei com o seu Abraão no evento que a gente fez lá em Guarabira para o Certo. lançamento do plano de marketing, né? E dei um abraço nele, porque assim, eu tenho um carinho enorme pro Abraão. O seu Abraão é sócio fundador da Rede Paraíba. Então, pessoal, para você que pensa em fazer parte de uma associação, para você que faz parte de uma associação, a gente diz que os principais benefícios não é só a compra em conjunto. Vocês estão falando de uma realidade de troca de experiência, de ir até a loja do associado e propor mudanças dentro do processo dele, de envolver o empresário e a família desse empresário nas tomadas de decisões. Então, veja, isso é muito rico. Eu consegui fazer parte de um negócio onde, além de eu comprar melhor, eu também tenho estratégia de publicidade, eu tenho gestão que faz parte
do processo, eu tenho um olhar de um associado, Contrata mais de outro pessoas. empresário. Augusto, Exatamente. Augusto, a primeira pergunta, para você que é empresário, a primeira pergunta, quando um novo associado chega na rede você veio aqui, qual é o seu intuito? Se for comprar barato, só comprar pelo menor preço, então eu acho que ele não está no lugar certo. Nós fizemos, Marcos, um censo com as principais associações do Nordeste, há uns 3 anos atrás, e a gente sabe que a compra é muito importante, mas a compra ficou lá em quinto. Por quê? Porque os associados, rapaz, qual é a principal importância? É a troca de experiência. Nosso network lá, meu amigo. Exatamente, é o network, é a marca daquela associação. Nós recebemos, a semana passada recebemos um empresário lá na associação, ele fazendo essa sondagem, né? Assim, até querendo entender, né? Como é que funciona esse negócio. E ele disse, olha, no final da conversa, do bate-papo, né? Ele não sabia um pouco quanto é que estava a margem. A gente dizia assim, qual é a tua margem? Quanto é que dá a tua margem? Ele disse, rapaz, eu não vejo, não olho isso direito, não. Ele é lucro real, sabe? Aí quando ele terminou toda a conversa com ele chegou assim, só, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Se fosse só por hoje, eu já estava satisfeito. É verdade. Eu já estava feliz. Eu vou sair daqui, eu estou saindo encantado, porque, Marco, o interessante é porque a gente conversa é a mesma linguagem, né? Augusto. E o cara se encontra, pô. Porque às vezes o cara tem, tá dentro, às vezes, Augusto, você tem um time que é seus amigos de futebol, né? Mas naquele time não tem ninguém que é supermercadista. Aí tu vai falar com um cara que tem um material de construção, tu vai falar com um cara que tem uma loja de peça de carro. Tem algumas coisas que se encaixam, mas tem coisa que é específica do segmento. Augusto, o que a gente quer mostrar também para os associados, o que a gente vê nos olhos deles, é o que eu passei em 2012. O cara tá perdido, tá vendo a concorrência na porta e precisa mudar porque o consumidor mudou o poder de compra. O consumidor ele tá mais apto, inteligente e criterioso como nunca. E o lojista tá com medo. Tá vendo os grandes atacarias chegando, lojas grandes chegando. Então, assim, estão perdido. E a gente vê nos olhos. E quem não serve, quem não está aqui para servir, não serve nem para viver. Então, a gente quer servir também essas pessoas. A gente quer que esse podcast sirva também como um aprendizado. Por quê? Porque a gente passou o que estão passando, a gente passou em 2012. Então, a gente já tem aí 12 anos de aprendizado, 12 anos de divisão. Eu estava essa semana, o Washington tem também faz a logística de alguma parte da Rede Paraíba e mandou para mim, Marcos, eu estou precisando de fazer a minha logística, porque estava fazendo dos outros, esqueceu da dele. Eu disse, rapaz, eu vou ter que então manda o caminhão para ti amanhã. Então assim, não tem dinheiro que pague isso. Não tem não. Isso aqui eu acho que comprar barato, isso eu acho que vender barato, não. Essa troca de informação, esse network, esse estar junto. Marcos, a gente negociou uma taxa de cartão aqui, eu acho que no estado ninguém negociou uma taxa de cartão daquela. Lojinha que faturei 400, 500 mil, mas está com uma taxa de cartão com um grupo que fatura aí 12 milhões. Então, você empresário que faz parte da associação, nós estamos tendo hoje a honra de estar aqui junto com o Washington, com o Marcos, que fazem parte da Rede Paraíba, e eles estão nos dando essa aula gratuita, né, nesse podcast, como... E aprendendo, viu? Exatamente, como fazer a gestão de uma associação de maneira segura, de maneira concreta, realmente dando os passos dentro de cada realidade. E uma das coisas que chama muita atenção na Rede Paraíba é essa troca de conhecimento, essa troca de informação e essa busca constante pelo aprendizado, pelo profissionalismo, por trazer inovações para dentro da loja. E eu tenho um exemplo, a gente vai chegar no centro de distribuição, que eu tenho certeza que muitas associações querem saber esse modelo de centro. Mas ó, eu estou gostando desse bate-papo, falando da parte de gestão antes, porque a Rede Paraíba não foi o nosso primeiro cliente a montar centro de distribuição. Hoje nós atendemos 13 associações no Nordeste. Essas associações, elas movimentam toda a cadeia produtiva do canal alimentar. É 13? São 13. 13. Do canal alimentar, do canal farma, do material de construção. Então, assim, você vê, quando você forma uma associação com a Rede Paraíba, que tem 34 lojas, e elas dão condições de diferenciais para o supermercado, a gente movimenta também a indústria local, a gente movimenta o distribuidor, a gente leva inovação para o varejo,
para o consumidor daquela cidade, a gente gera emprego e renda dentro dos nossos negócios. E então a associação ela tem esse poder de entregar tudo isso. E a gente vê na Rede Paraíba um dos E ainda maiores... sorteia prêmios, viu? Exatamente, a gente já faz campanhas publicitárias, né? A gente já leva preço baixo. E a gente tem um dos diferenciais que teve na Rede Paraíba, como eu falei, a Rede Paraíba não foi o nosso primeiro cliente a montar centro de distribuição, mas eu acompanho, tenho o prazer de acompanhar isso. Enquanto vocês estavam preparando esse centro de distribuição, vocês não paravam consultorias. Não. Era consultoria na parte tributária, era consultoria na parte de RH, era consultoria na área de publicidade, vocês E investindo... agora que tem consultoria, Isso. viu? E investindo na parte de... Conhecimento. Isso, conhecimento e capital humano. Uhum. E o que foi que aconteceu? Algumas associações que só focaram no negócio, só na compra, vocês atropelaram, vocês passaram. Por quê? Porque vocês profissionalizaram a retaguarda de vocês, os empresários, os colaboradores, todos que envolvem aquela cadeia. E o centro de distribuição ele veio para isso. Depois que vocês estavam preparados, pronto, o nosso centro de distribuição, agora nós vamos também comprar melhor. Uhum. Então foi isso que eu achei muito importante. Eu já tinha dito mais de uma vez, esse trabalho que vocês fazem de preparar os profissionais, de preparar o associado, de fazer com que ele se torne um empresário, então isso é algo que tem um valor que a gente não sabe nem mensurar o quanto isso impactou no varejo paraibano. Augusto, eu costumo dizer o seguinte, os anos mais que eu cresci na minha vida foi de 2015 a 2019. Sem crescer 1 metro quadrado, só capacitando pessoas, só promovendo, só preparando a equipe. E via muitas pessoas inaugurando lojas. Por quê? Crescer sem ter conhecimento para onde está indo, De maneira desordenada, né? desordenada, é só... Tropeça mais rápido. Só caminhar para uma tragédia dentro do empreendedorismo. Eu cresci muito, mas muito mesmo. De 2015 a 2019, sem crescer 1 metro quadrado. Agora eu já tinha RH na minha empresa, desde 2013 que eu não compro mais na minha empresa, desde 2013 que eu não conto mais dinheiro na minha empresa, nem pego, nem vou a banco, nem faço compras, eu fazia gestão. Consegui inaugurar mais Nem empresas. fica no caixa. Pronto. Nem fica no caixa. Nem fica no caixa. Aí, depois disso, que eu vi que o time estava preparado, que o time estava pronto, aí eu disse, agora eu vou sim abrir as novas empresas que eu tinha um sonho. Aí, agora, eu estou pronto para inaugurar 1, 2, 3 lojas, porque eu tenho um capital humano preparado, eu tenho um capital humano que conhece o mercado até mais do que eu. A tua loja antiga tem quantos metros? Eu tinha 250 metros de área de venda. De área de venda. Uma loja pequena, né? Sim. Aí tu fosse pra uma loja de quantos metros? 600 só de área de venda. Triplicou, né? Aí voltei a abrir mais um atacado onde era a minha menor hoje, que faturou muito bem. Mas já tinha outra atividade na cidade também, que a gente é do ramo de Sim. combustível. E assim, e tô com um projeto de abrir mais as outras lojas, que eu me planejei isso em 2015, 2016, 2017. E a turma dizia, oxê, Marco vai abrir loja não, fulano abriu, ciclano abriu. Mas você não pode voltar os olhos para o que os outros estão fazendo. Você tem que olhar primeiro para dentro de casa. No fator interno você consegue mudar, o fator externo não. Sim. Verdade. Eu, inclusive, Marco, falando nisso, né? Faz lembrar até a decisão que eu tomei. Eu tô hoje com 3 lojas, né? A minha terceira loja, ela ia me custando muito caro, né? Dizer aqui, porque o empresário que está nos assistindo nesse momento acha que a gente só acertou, né? E não é bem assim. A gente também erra, né? Agora, o que foi que me ajudou a sair daquela situação que eu me meti, né? A Rede Paraíba também. Ela me deu dinheiro? Não. Ela financiou alguma coisa para mim? Não. Somente um bate-papo com o menino. Só troca de ideia. Tu me lembrou uma coisa agora, que vou ter que relatar isso para você que é empresário, que está chegando agora um grande atacarejo na sua cidade. Eu lembro, e quando estava chegando um grande atacarejo em Guarabira, a nossa sócia fundadora, a gente achava que realmente ia ser uma catástrofe mesmo ali pra gente naquele momento. Uhum. A gente se viu muito transtornado, com Preocupado medo, com a preocupado com a Aquele- situação. O grupo de Guarabira é muito forte dentro da Rede Isso, Paraíba, né? Guarabira é muito forte na Rede Paraíba. Maria Pereira era uma pessoa que empreendia muito, muito preparada, uma das pessoas mais preparadas que eu já tive o prazer de conhecer. Verdade. Muito pé no chão, mas ali ela fraquejou. Mas eu lembro muito bem que a gente reuniu assim
numa mesa com 5 pessoas e disse... Um pouquinho mais do que essa. Vem aqui. Não, ninguém vai baixar a cabeça, não. A gente tinha recém-montado nosso centro de distribuição. A gente conseguiu, de uma forma, trazer o fornecedor para dentro da rede para conseguir fortalecer Aquela loja. E eu tenho certeza hoje que ela pode ter perdido faturamento. Mas eu acho que um grande grupo lá dentro, pertinho dela, quem mais faturava era ela, depois, dali que a gente conhece. Maria Pereira, um mês depois, disse, cara, eu sou muito grato por tudo que a gente fez por mim. E o que eu fiz e o que eu estou recebendo. Porque a gente conseguiu, junto com a rede, junto com o centro de distribuição, junto com os associados, rebater o grande dragão que estava chegando. E hoje, ela só abriu mais... Só na mesma cidade, ela só abriu mais 2 lojas. E um atacado. E foi para outra cidade vizinha, abriu mais outra loja. Então, assim, olha o poder. Imagina se ela estivesse sozinha naquele momento. Isso. Resumindo, Dona Maria, na época, eu acho que tinha 3 empresas, né? 3 empresas. 3 empresas e hoje ela tem quantas? 7. 7, né? Se eu não me engano, com projeção para mais a... Ela hoje, né, pra quem tá pegando A agora... gente fala como se ela tivesse... Porque Aqui. ela tá aqui junto com a gente ela ainda. não morreu, não faleceu, não. Pra gente aqui, ela tá por aqui, né? É. Ela usou a seguinte estratégia, bem interessante, sabe? Ela começou a pulverizar lojas menores, que os grandes grupos estão fazendo hoje, Sim. né, Augusto? Você sabe disso. Você faz bem a leitura do comércio, sabe? O preço foi isso há anos atrás, né? Ela pulverizou ali e equalizou, né? O que ela Isso. perdeu numa matriz, ela colocou umas lojinhas menores e isso, pessoal, isso é muito importante, essa informação. o atacarejo, ele é uma loja que ele não é para todo o público. Não é todo mundo que está pronto para ir para um atacarejo, comprar no atacarejo. Né? Tem pessoas que não se sentem bem, não se atrai. Eles acham muito melhor ficar no bairro mesmo, ficar numa loja menor, né? Agora, agora lembrando, né, que a loja tem que estar organizada, tem que estar preparada para receber o cliente. A lojinha, quando ele vai entrando na loja, a pessoa ali da recepção chama ela pelo nome. Opa, tô feliz que a senhora está por aqui, como é que tá seu filho? Tá melhor, tá? O seu esposo? Não deu para vir esse mês, não? Então, assim, esse acolhimento ela não vai encontrar em atacarejo. Isso. Né? Gosto. E eu acho importante esse momento, porque assim, eu estou falando aqui com vocês e lembrando dos outros perfis de cliente que nós temos, né? Principalmente o segmento de associação. E a gente tem algumas realidades de associações que nesse momento estão passando por isso. Estão chegando grandes atacarejos nessas cidades. E a gente já está se mobilizando para ver como é que a gente consegue dar o start antes realmente da abertura dos atacarejos. Então a gente vê nesse momento, mais uma vez, a importância do associativismo. Quer dizer, eu sempre digo o seguinte, eu só posso contar com o meu time, né? Uhum. Então não vou contar por quem está fora. E isso é a importância desse grupo. Quer dizer, na hora o grupo sentou com a Dona Maria, traçou estratégias locais que podiam ser implementadas e fez com que ela tivesse esse respaldo de poder defender o mercado dela, né? Defender o mercado dela e depois crescer. Então a gente tem associações que nesse momento estão passando por isso, com a abertura de novos atacarejos nas cidades, e a gente deixa essa mensagem, essa importância de fazer esse planejamento, de sentar, criar estratégias locais. A gente tem que entender também que esses atacarejos, quando chegam, ele não é um problema da cidade onde ele está sendo implementado. Ele atrai, ele consegue trabalhar um raio ali talvez de 100 km de volta. Então, finda realmente criando, não vou dizer problemas, mas criando dificuldades para todas as lojas que estão em volta, que fazem parte daquele mercado. Eu tô em Belém, eu tô a 23 km de Guarabira, né? Muito próximo. Então, assim, desde que esse atacarejo entrou na cidade, lá, em Guarabira, eu não me lembro de meu faturamento ter caído. Eu consegui manter meu faturamento. Com o marketing aqui, Augusto, é bom a gente lembrar para as redes dos estados mesmo, da Paraíba, a rede daqui do Rio Grande do Norte. Que é muito forte aqui, que né? é muito forte. Que as redes locais do estado não são concorrentes uma da outra. Eu não tenho as redes como concorrente. Uhum. Os concorrentes são os grandes atacarejos, são esses grandes grupos que estão vindo para cá. Mas, assim, as redes locais eu não tenho como concorrente porque eu vejo mais como um parceiro de negócio. Isso, eu fazia parte de uma associação do passado, eu era gestor comercial. E no Rio Grande do Norte, na época, a gente só tinha Rede Mais, algumas redes em Natal, e a gente tinha uma aqui no Seridó, que era que eu fazia parte, a Rede Seridó. E estava abrindo outra em Caicó. E
um vendedor chegou para mim, um fornecedor, e disse: Augusto, o que é que você acha? Está abrindo outra associação em Caicó, isso lhe preocupa? Eu disse: rapaz, me preocuparia se dissesse assim: ei, o associativismo não está dando certo, a Rede Mais fechou, o Super Show está... Então, assim, cada bandeira que sobe do associativismo é uma força a mais, é um resultado a mais. Então, me preocupava se dissesse assim: rapaz, o associativismo deu errado no estado fulano de tal, está fechando lojas no estado vizinho. Mas era para você ver esse modelo de negócio dando certo e sendo implementado e sendo um diferencial, como eu digo, para todo o canal alimentar, que ele movimenta desde o distribuidor, a indústria local, os supermercados, tudo. Então, isso é muito positivo. Eu concordo com você, Marcos. Eu só queria, o nosso tempo está avançando bastante, eu queria agora falar sobre o centro de distribuição. Porque nós temos muitas associações, algumas já têm centro de distribuição, outras pretendem colocar centro de distribuição. E para você, empresário, que não faz parte do modelo de associativismo e fica tentando entender o que é o centro de distribuição, o centro de distribuição nada mais é do que uma entidade com fins lucrativos, uma distribuidora de fato. Então, as associações, ela nasce como uma empresa sem fins lucrativos, regida por um estatuto, regimento interno, como nós falamos, e chega um determinado momento onde ela precisa dar um outro salto. Dar um mergulho mais profundo. Exatamente, se aprofundar dentro daquele negócio e tentar trazer negociações mais robustas junto à indústria a nível nacional, exatamente, muitas vezes até para conseguir condições comerciais melhor para o mercado local, deixando alguns atacadistas de lado e buscando negociações diretas com algumas indústrias, como fornecedores de cortes de carne, fornecedores de frango, indústrias também da parte de arroz, de cereais, que vem contemplar esse mix. Hoje, as associações, elas negociam através do centro de distribuição. Na maioria das vezes, o centro de distribuição se torna o seu principal fornecedor. Então, assim, o próprio centro de distribuição se torna o principal fornecedor da associação. A intenção é essa, né? A intenção é essa, sendo ali uma representatividade em torno de 20% do faturamento. Então, a segunda empresa geralmente tem 5% de faturamento. Então, veja a importância do centro de distribuição. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa importância hoje do centro de distribuição para abastecimento do varejo de vocês lá na região que vocês fazem parte. Eu queria pedir permissão a Marco para iniciar, porque antes do centro nascer, dentro da Rede Paraíba, a gente teve que tomar algumas decisões bem complexas, né? E bem difíceis. Uma foi tirar a Rede Paraíba da capital, da Paraíba, de João Pessoa, e a gente fez um estudo que, segundo Edilson, que é o nosso gestor da época, né? Era o gestor à frente da Rede Paraíba, ele disse que a movimentação de negócio maior seria naquele setor do Brejo, ali de Guarabira. Eu quero fazer pegando o gancho aí, desculpe me interromper, mas eu tive 3 situações como essa. A Rede Paraíba, que teve que sair de João Pessoa para ir para Guarabira, entendendo que a realidade... Porque, pessoal, para você que está pensando em montar um centro de distribuição, você tem que levar vários fatores em consideração. Uma delas é a localização do centro. Outra é o custo de operação do CD, aluguel, imóvel, capacidade de armazenamento. Então, todas essas decisões têm que ser pensadas na hora de montar o centro. Então, o custo com o pessoal, com a equipe. O custo com o pessoal, com a equipe. A logística, né? Isso, a logística. Como eu digo, o valor do próprio prédio, do aluguel. Por exemplo, um prédio aqui em Guarabira, se tiver a mesma estrutura de uma pessoa, qual é o aluguel desse prédio, né? Qual é o custo? No mínimo 3 vezes mais. Isso. A rota. As lojas estão próximas, os fornecedores passam nessa rota. Os caminhões podem entrar em todo canto. Exatamente. Entendeu? Então, nós tivemos essa decisão. Essa realidade na Rede Paraíba, onde vocês tiveram que sair de João Pessoa para Guarabira. Nós tivemos primeiro antes na Rede Oeste, onde eles tiveram que sair de Apodi para ir para Pau dos Ferros. Aí nessa ida, que é interessante também, a gente tem que refazer toda a equipe, né? Certeza. Porque você... Aconteceu com a gente. Aconteceu com Deixa vocês. para trás quem estava com você a vida inteira. Isso, mas só que é uma dor que tem que... Geralmente vai 2 ou 3 no máximo da equipe. A gente trouxe um, isso, Augusto? Isso, um, né? Foi, só um mesmo. Isso, a Rede Oeste também só conseguiu levar um. E a Rede Super Legal era em Campina Grande. Augusto, acho que a gente nem trouxe um, foi um que trouxe a gente todinho. Não foi verdade, Edilson levou vocês, né? Foi, que ele ficou... Os estudos foram bem feitos por ele na época, eu lembro. A gente fez o seguinte, ele fez um cálculo bem simples pra gente, eu lembro como fosse hoje. Se comprasse um contêiner de arroz 900 fardo,
A gente ia Certo. deixar 100 na capital Era. e tinha que sair com 900, andando aí 150 800, quilômetros. 800 pro interior. 800 pro interior. E se a gente viesse pro interior, a gente ia ficar com 800 aqui no interior mesmo e só ia entregar 100 na Grande João Pessoa. Pronto. Então foi um estudo muito que ali foi uma das viradas de chave pra gente. E a co-irmã de vocês, a Rede Super Legal, que é como você disse, a gente não pode ver Como concorrência, concorrência ver e tal. como parceiro. Uhum. A Rede Super Legal, que foi a última a implantar o CD dos clientes que a gente tem, ele era em Campina Grande e a gente teve que levar para Patos, Bem mais distante, né? bem mais distante. Então, assim, aí foi outra mudança, só vieram 2 também. Então, assim, aí vai montar a estrutura, montar a equipe, mas são decisões que tem que ser tomadas. Agora, muito bem tomadas, não é só montar, eu quero abrir um CD. Não, aí eu tenho que ter profissionais, contábil, jurídico, comercial, que entenda do negócio para poder dar o Pronto. suporte para a abertura A do primeira CD. decisão foi essa, de mudar, né? Mudar para Guarabira, que era mais interessante para a gente, a questão logística, questão de um local bacana que a gente encontrou em Guarabira. O local estava destruído e a gente refez, você sabe disso. Sim, Fizemos um investimento grande lá. Na época, o presidente inclusive era a Dona Maria, o presidente da época. Sim, foi. Foi na presidência dela. E outra coisa que a gente teve que montar a equipe, né? Outra equipe. Aí para vocês que estão nessa tomada de decisão, se vai botar CD, se não vai botar CD, vocês precisam preparar os sócios também. Tem que treinar, a gente treinou muito, a gente se reuniu muito com o contador, a gente procurou entender como é que funcionava a história do sistema TARI, né? Que é o acordo com o governo. Só pode 7%, né? Lá na Paraíba, a Paraíba é um jeito, aqui no Rio Grande do Norte talvez seja de outra forma. O fato é que a gente estudou muito, Augusto, bastante. Uma empresa atacadista como a nossa fosse só lucro real, sem um incentivo, não tinha futuro. A gente fez esse estudo. Então, assim, não é uma coisa... Vocês vão mexer com muito dinheiro, né? Se mexe com muito produto, muito dinheiro. Volume alto, valor agregado alto. E a margem Lógico, é uma compra, desculpa interromper, é uma compra diferente do varejo, né? Porque totalmente você compra se pro arrisca. atacado, é muita Porque aposta. Isso o varejo, né, quem está nos ouvindo agora que é supermercadista, sabe que o varejo, o próprio sistema, né, o histórico de compra da própria loja já ajuda nas suas compras. No atacado você tem que dar alguns tiros no escuro. É diferente. Olha, o atacado é um negócio, um segmento completamente diferente do supermercado. E outra coisa, Totalmente eu acho diferente. bem importante é não deixar ser boicotados os compradores. Sim. Por exemplo, às vezes vai ter uma pequena diferença num corte de frango. Eu consegui um corte de frango aqui com o fornecedor dentro de casa 10 centavos mais barato do que onde eu tenho no centro de distribuição. Mas você está lembrado que você conseguiu o arroz aí R$3 mais barato que todo mundo? Você tem que fazer tipo um DRE. Se você for olhar só para um item, por isso que a gente tem que trabalhar também o comprador, o central de compras do atacado com o central de compras também da Das loja. lojas. Os compradores das lojas Das que lojas. fazem parte da associação, né? Elas isso. entenderem Eles têm que comprar ideia. isso, eles têm que comprar ideia. E muitas vezes, eu digo isso pela realidade que eu vejo, eles têm que entender que o centro de distribuição não é concorrente deles, porque muitas vezes o comprador da loja, ele quer mostrar o serviço, então ele fica tentando encontrar fora É. Acontecendo uma muito isso. negociação melhor do que o centro para chegar para o empresário e dizer, olha, estou comprando bem, porque na realidade dele ele acha que o centro fazendo essa operação, ele vai ficar sem função dentro do supermercado, né? Porque tudo está sendo negociado no centro. Não pode achar que tudo é só flores, né? É Vai isso. ter no meio do caminho um gargalho, vai ter no meio do caminho uma dificuldade, que hoje a gente já tem 4 anos de centro e ainda tem. Acontece essas coisas aí, a gente vai tratando uma a uma, a gente leva para a Assembleia Geral. Ei, a parte de compras de tal grupo tá... Tal loja. Tal grupo de loja não tá atingindo a meta, porque a gente sabe qual o percentual de cada loja precisa comprar. Sim, importante também que ele está falando agora. Como é que a gente sabe, né? Dessas informações, né, Augusto? Como é que a eu gente ia sabe? chegar nesse momento aí também. Vocês têm que se munir de software que acompanhe esses números, né? Que passa para você a informação. A gente tem o Área Central, Isso, que parceiro inclusive nosso, né? parceiro da Comarket, né? Que foi a Rede Paraíba que apresentou, Foi, né? exatamente. Fazendo um negócio até o contrário, né, Augusto? Que apresentou o Augusto hoje é um dos representantes dela aqui. Na verdade, eu já conhecia a ferramenta do Área Central, mas a gente não tinha nenhum cliente nosso que trabalhava com a Área Central, né? Pronto. Aí a Rede Paraíba foi a primeira realmente que adotou o Área Central. Por isso que eu digo,
aquele desenho da Rede Paraíba, e sempre está buscando consultoria, ferramentas. Isso foi muito importante. Isso é apropriar, né? E Exatamente. acreditar, né? Washington, só uma informação aqui para o pessoal. A gente montou um BI nosso, com a consultoria nossa, que sabe, por exemplo, quanto a gente consegue comprar de papel no semestre. A gente fechou a nossa campanha esse ano baseada em números reais, não foi conta de padaria. Então, assim, a gente tem muito material, a gente tem muitas consultorias, e a nossa consultoria esse ano, junto com a área central, extrai de lá os números e tinha um BI bem bonitinho lá. Disso dava 3 cliques, assim, o nosso gestor de compras dava 3 cliques e dizia assim, a gente não consegue bater essa meta de papel porque a gente só comprou isso do mercado. E você, quando chega para o fornecedor, você também sabe o que oferecer para ele, né? Você diz, o meu mercado de café é esse, meu volume de papel é esse. Então, assim, o fornecedor... Vamos crescer 10%. Isso, né? exatamente. Que é Então, possível, né? Isso. Agora, o cara pedindo um negócio lá de 50%. Não tem lógica, né? Aí uma pergunta, Washington, Marcos. 4 anos de centro de distribuição, vocês enxergam a Rede Paraíba hoje sem essa operação do centro? Fale isso para o empresário que está em dúvida ainda. Que eu sei que não é fácil, né? Não é fácil não, viu? Vou responder. Vou responder, eu vou dar minha opinião de dia tua, viu? Tem nada combinado, né, Washington? Não. A gente não sabia que essa pergunta ia cair, né? Não sabia não. Ó, na atual conjuntura, é difícil demais a gente se enxergar, né? Se ver no mundo sem o atacado, né? É fácil? Não é fácil. Você tem que estar munido, como disse, de tudo aquilo que eu já falei, né? Uma boa consultoria, um setor contábil atuante. Uma análise de compra atuante. E que tenha números fidedignos para tomar decisão. Entendeu? Se tudo isso, uma logística bem enxutinha, porque a gente hoje lá, graças a Deus, a gente dá um desconto para quem vai buscar. Quem vai buscar tem um preço diferenciado, a gente dá um desconto. Para bancar a logística. Para ele bancar, mas aí teve gente que já comprou caminhão e a própria operação está ajudando essa pessoa a pagar esse caminhão, entendeu? Então, assim, são situações, cada situação é uma situação que o empresário tem que... Uma coisa assim que eu vejo que é muito sem futuro, vou abrir aqui para vocês. Por exemplo, você tem um centro de distribuição numa determinada cidade e você tem lojas muito distantes, a mais de 100 quilômetros, por exemplo. É um negócio meio sem lógica, tá entendendo? A questão do custo operacional da logística. O custo operacional vai comer um pedaço grande ali, entendeu? E tem como hoje fazer um estudo em cima disso, antes de botar. Sim. Porque não adianta você estudar, você investir ali, às vezes, da associação, né? E dos sócios, né? Você investir milhões de reais aí naquele negócio, aí vamos estudar depois que o negócio está rodando. É para isso que existe consultoria, é para isso que existe marketing. Exatamente. É para isso que existe um monte de gente aí no mercado que pode auxiliar, essa né? resposta fica para você. Eu vou perguntar a você, marketing, que você entende de números muito bem. E de muitos, né? De muitas realidades, muitos estados. É. Você consegue manter hoje uma empresa, um negócio, um grupo de negócios, tirando o seu maior fornecedor que você compra 20% para ele? Não, hoje é totalmente inviável. Se a associação ela não conhecer ou não tiver o perfil de montar um centro de distribuição, ela vai tocando naquele modelo antigo, no modelo que a gente trabalhava. Tradicional, né? Isso, tradicional, e dá para ela ir se mantendo no mercado, até crescendo, dependendo das estratégias que são aplicadas, né, do associativismo. Procurar um parceiro logístico, Isso. né? Mas para quem já tem o centro de distribuição, como você diz, muitas vezes é o seu principal fornecedor, representa de 20% a 25% do seu negócio, que é onde gera todo o valor competitivo da loja em termos de condições comerciais, de negociações, de cadastramento de novos produtos, de servir como pulmão para o depósito do lojista. Então, são tantos pontos que geram positivo dentro do centro de distribuição que eu não vejo como dizer assim, não, vamos encerrar a operação. Tem fatores que a gente... Pode falar. É uma operação, pessoal, de alto risco. Isso. Certo? Para deixar bem claro aqui que é uma coisa de muito risco mesmo. É um volume de compra alto, entendeu? Que você paga primeiro do que você tem que saber fazer as contas. Isso. Por exemplo, lá no nosso caso lá, né? O valor que foi inicialmente investido no atacado, em crédito hoje a gente tem 6 vezes mais. Tô errado? Não é isso? 6 vezes mais, né? 6 vezes mais do que a gente investiu. Quer dizer, hoje a gente tem 5 partes que não é nosso. É dos fornecedores, que confiam na gente, entendeu? Sim.
Se você souber fazer a conta direitinho, o fornecedor quem banca a operação. Isso, Agora mas- tem que saber fazer a conta, tem que comprar as curvas que realmente Os Curvar. curvar os itens que vendam mais rápido. Assim, agora você não adianta ir por ir. É. Você precisa fazer um Estudar. estudo, como o Austin falou bem claro aqui, fazer um estudo, saber o tamanho de mercado que você representa dentro do estado. Não é fácil a operação, porque a gente conhece. Uma coisa que ajuda a gente até hoje e vai ajudar muito ainda para frente. É quando, por exemplo, tem um item que sumiu, tem um item que faltou. Aí o fornecedor, nossos concorrentes, entre aspas, que são parceiros também, né, os atacados de fora, eles sabem que a gente está sem aquele item no nosso atacado. Naquele momento, eles ganham dinheiro com as lojas da gente. Ele vende para a gente mais caro. Se ele souber que dentro do nosso atacado tem aquele item, vou dar um exemplo aqui, uma salsicha. A Rede Paraíba tem salsicha. Naquele momento, eles tentam vender mais barato do que a gente tem dentro da rede. Tá entendendo? Então, pessoal, É esse jogo assim que acontece, né? É. Mas somos parceiros, somos amigos e... nós já avançamos bem no tempo. Eu quero agradecer a presença de Marcos, a presença de Washington, presidente e diretor Acabou? da Rede Paraíba. A conversa está muito Ó, boa. tava ainda 1 hora de conversa ainda. Tá, tem muita coisa para dizer A ainda. conversa viu? está muito boa. Eu acredito que a gente está levando um conteúdo muito rico para quem vai assistir esse podcast, principalmente para os empresários que fazem parte de associações, que passam pelas dificuldades que eles passaram, que pretendem implementar mudanças dentro do negócio. Marcos, eu queria que você deixasse aí suas últimas palavras e considerações. Sim, eu quero agradecer ao Polo de Mídia da Vigo, quero agradecer a Cleiton, Kermerson, exatamente por esse espaço que está nos cedendo aqui. Mandar um abraço também para a equipe do Área Central, né, que é parceiro nosso. Agradecer a toda a Rede Paraíba. por Inclusive, acreditar. Augusto, nessas visitas que a gente fez, nos estudos que a gente se prontificou em estudar sobre atacado e tal, a gente visitou, você abriu as portas da Supercop, né? Naquelas 4, 5 anos atrás. Isso. Né? E a gente conseguiu, numa visita, mostrar para eles a importância do Área Central. Hoje a Supercop, que é uma rede consolidada, muito bem conceituada no estado do Rio Grande do Norte, a gente que mostrou para eles a importância, né? Apresentou a ferramenta e eles são muito satisfeitos com a ferramenta. E utilizam, inclusive, o pedido deles do CD é feito através da ferramenta do Área Central, a integração com o RP. Com o RP deles. Isso. Hoje eles estão, nesse sentido, eles estão até um pouco mais avançados do que a Rede Paraíba, nesse sentido. Mas para você ver, a gente veio colher informação, mas trouxemos uma dica bacana para eles. Isso acontece demais no nosso segmento, nesse negócio de associação. É muito interessante. Então, Marcos, a gente passaria aqui mais 2 horas conversando, mas eu queria que você deixasse aí suas últimas palavras como empresário, como associado da Rede Paraíba, como presidente da Rede Paraíba. Fica à vontade, viu, meu amigo? Obrigado, Augusto. Obrigado aqui a Polo de Mídia, né? Na pessoa de Cleiton. Na pessoa do Cleiton e toda a equipe aí presente. Fico muito grato. Eu que fico grato pelo convite do Augusto para conhecer a Comarket hoje. Quero parabenizar o Augusto. Eu não sabia que era tanta organização, uma estrutura que fiquei abismado mesmo. Não é à toa como só vive recebendo prêmio, Marco. Muito lindo, assim, a equipe Comarket, grande, né? Uma equipe equipe grande, planejada, tudo muito bem dividido ao nível do gestor, porque a gente sabe que a empresa é a cara do dono, é a cara do diretor da empresa. Então, parabenizar vocês. Parabenizar também a nossa Rede Paraíba, em nome de Washington, aqui, parabenizar todos os associados que ficaram lá na Paraíba, né? E dizer que ficamos muito satisfeitos pelo convite. Foi um aprendizado ímpar. E espero para vocês, empresários, a gente ter passado algumas informações. O que precisarem da Rede Paraíba, de alguma informação que precisem, como a gente recebeu no passado, que precise para somar com o negócio de vocês, a gente está à disposição. A porta aberta, né? As portas abertas, porque quem não serve para servir, não serve para viver. Marcos, agora você falou sobre as portas abertas, né? Da visita da Supercop e tudo. Eu sei que nós estamos encerrando. Mas você sabia que a Rede Paraíba, ela foi constituída aqui em Caicó? E foi. Eu era gestor da Rede Seridó e nós recebemos, através de uma caravana do Sebrae, Dona Maria, seu Joacil e outros associados, e ela foi constituída aqui em Caicó, dentro da sala de reunião da Rede Seridó de supermercados,
que é aqui na nossa cidade. Então, assim, é interessante, depois de 15 essa eu não anos, sabia, né? essa eu não sabia, não. Essa eu não sabia, então assim, é desses fatos, é desses Tem relatos. a gente, É. um embigozinho tá aqui, né? Eu era, na época, gestor da Rede Seridó, Uhum. e eu recebi o Sebrae, recebi os empresários na época que vinham da Rede Paraíba querendo montar esse modelo de negócio. E agora a gente falando, eu lembrei, foi constituído aqui na sala de reunião da Rede Seridó. E deixando assim Bacana. para quem está nos ouvindo, a Rede Paraíba, a gente fala que a gente não é uma empresa, a gente é uma irmandade mesmo. A gente divide não só lucros, mas também divide dores. A gente já passou cada momento de dores juntos, que a gente diz assim, rapaz, a gente não vai abandonar o Washington não, que ele está precisando da gente nesse momento, a gente não vai abandonar a Maria Pereira não, a gente não Os vai filhos abandonar dela, os né? filhos dela, que passaram por um momento difícil, que está fazendo um ano que ela faleceu. E a gente sempre esteve junto, sempre esteve ali comprando as ideias, sempre esteve junto, orientando, puxando as orelhas na hora que precisa também, porque amigo não é só aquele que fica batendo nas costas dizendo que está certo, você estando errado, não. A gente faz muito isso, a gente chama para reunião, a gente diz que está errado, a gente precisa mudar. Então, por isso que o nome da Rede Paraíba é o slogan, essa é nossa. Porque essa é nossa mesmo. Vamos estar sempre juntos em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Fizemos o maior lançamento de uma rede associativa no estado da Paraíba esse ano. De campanha, né? De campanha de final de ano, já começou agora em junho, vai até dia 4 de Até janeiro. mudou, não é nem campanha no final do ano, é campanha do ano agora. É uma Na campanha- verdade, é um show de prêmios. é né? um show de prêmio, uma campanha semestral. É, E dizer que a gente tem muito a contribuir com aquele estado. Estamos sempre juntos. eu acho que é uma lição até para o poder público, o formato de associativismo, né? Sim. Por exemplo, o Marco, ele chegou com esse sangue novo, querendo fazer uma coisa diferente, ele fez uma campanha maior do que as últimas duas campanhas, na época eu fui presidente da rede agora, né? E na hora que ele me mostrou, que ele me apresentou o projeto dele, eu podia muito bem tentar boicotar, né? Atrapalhar, né? Não, ele vai ser... Não, eu fui o primeiro, é excelente essa ideia, vamos embora, vamos para cima. Então, assim, eu vejo que nisso aí a política ela precisa avançar, né? Aprender com a gente, porque às vezes um prefeito ou um governador deixou muita coisa em andamento bacana, só porque às vezes o partido é outro, o cara abandona, Não quer dar continuidade. né? Às vezes o cenário que é deixado, tenta deixar o pior cenário para quem vai assumir. Isso, acontece muito isso. Então, assim, graças a Deus, né, Marco? A gente, nesse segmento de associativismo e pegando essa irmandade que Marco diz aí, é verdade, né? Que a gente tem esse sentimento. Hoje, o sucesso da presidência dele é meu sucesso, tá entendendo? Eu carrego um pedaço, onde eu chego, você é da Rede Paraíba, que marca é o presidente. Com certeza, meu amigo, sou eu mesmo. Então, Augusto, a gente encerra por aqui. Quero dizer que, em nome da comarca, quero parabenizar a Paulo Mídia aí pelo momento e pelo Pelo ambiente, né, Marco? ambiente. Show de bola. Parabenizar. E, em nome de Marco, presidente da Rede Paraíba, agradecer a todos associados, agradecer o espaço e agradecer principalmente também ao Augusto por tanto conhecimento e tanto aprendizado junto, Augusto. Então pronto, pessoal, só quero agradecer também, deixar esse conteúdo aí para você que vai poder assistir esse podcast, um podcast enriquecedor, vamos dizer assim, em termos de conhecimento. Na verdade, foi uma troca de conhecimento, a troca de experiência. E agradecer a todos que fizeram parte desse podcast, o Marcos e o Oscar, que estão aqui representando a Rede Paraíba do Supermercado. Obrigado Tá bom? pelo convite. E essa É nossa. é nossa.